Quando substâncias apresentam a mesma fórmula molecular, mas estruturais diferentes, dizemos que esses compostos são isômeros. O que quer dizer isso? Eu tenho aqui o etoxetano, ele tem temperatura de ebulição 36 graus. O butano 1-ol, que é um álcool, né? Ele tem temperatura de ebulição 118 graus. Agora, o que é interessante é que eles possuem a mesma fórmula C4H10O, mas como eles apresentam estruturas diferentes, um é álcool e o outro é um éter, eles vão ter características físicas e químicas diferentes. Então, vamos ver o que tem a dizer para a gente a isomeria plana. A isomeria plana ela é a primeira de um conjunto de isomerias, né? Ela é a mais simples e o nome dela de isomeria plana vem da característica que ela tem de eu poder identificar o tipo de isomeria que existe ali simplesmente observando as fórmulas estruturais das substâncias, né? Fórmula estrutural plana. Quem foi que começou a mexer com o termo isomeria, atribuiu esse termo pela primeira vez para esse tipo de fenômeno? Foi o Berzelius. Então, do grego, isômeros, né? Iso quer dizer mesmas, iguais, e meros quer dizer partes, pedaços, ou seja, na essência, né, na raiz da palavra, quer dizer compostos formados pelos mesmos pedaços, né? Por isso aí a mesma fórmula molecular. A isomeria plana, então, como já foi dito, né? Apresenta a característica de eu poder identificar o tipo de isomeria que acontece olhando a fórmula estrutural plana dos compostos. E ela vai ter manifestações de isomeria de cadeia, de posição, de metameria, isomeria de função e a tautomeria. Na isomeria de cadeia, eu tenho aqui como primeiro exemplo dois compostos de fórmulas C4H10, só que um deles, que é o butano, ele tem cadeia normal. O outro, que é o metilpropano, tem a cadeia ramificada. Então, toda vez que eu tiver, então, compostos de mesma forma molecular, só que um tem cadeia normal e o outro tem cadeia ramificada, a gente identifica como isomeria de cadeia. O buteno 1-eno, que é um alceno, e o ciclobutano, que é um cicloalcano, eles têm a mesma fórmula molecular C4H8. Só que um tem cadeia aberta e outro tem cadeia fechada. Quando isso acontece, então a gente tem também a manifestação isomeria de cadeia. Eu posso ter também isomeria de cadeia, uma sendo homogênea e outra sendo heterogênea. Claro que para eu ter isso aí eu vou precisar de um átomo diferente de carbono e hidrogênio para numa das estruturas funcionar como heteroátomo, né? Então aqui a gente está trabalhando a fórmula C3H9N, né? Então a gente tem a propanamina, né? Em que o nitrogênio está na ponta da estrutura, né? Então não é um heteroátomo, então é uma cadeia homogênea. E a gente tem aqui a N-metiletanamina, onde eu tenho etil de um lado e o CH3 do outro, né? E o nitrogênio lá separando esses dois radicais carbônicos, né? Então, é uma cadeia heterogênea. Então, eu tenho a mesma fórmula, uma é homogênea e outra heterogênea, então isomeria de cadeia. Agora tem isomeria de posição. Na C4H10O, que a gente traz aqui como exemplo, eu tenho butano 1-ol. O que é o butano 1-ol? É um álcool em que o OH está na posição 1, está na ponta. Agora aqui já tem no butano 2-ol, o que vai mudar? O grupo OH, que é o grupo funcional, ele passou, eu tenho ele aqui na outra estrutura na posição 2.
Então, quando varia a posição do grupo funcional, a gente tem aí o quê? A isomeria de posição. Outra coisa que pode mudar de um composto para o outro em termos de posição é a insaturação, que é a dupla ou a tripla, né? Aqui a gente tem, ó, 1, 2, a dupla está no carbono 2. Aqui a gente tem 1, 2 e vê que a dupla está no primeiro carbono, que é o carbono 1. Então a gente tem na fórmula molecular C4H8 esses isômeros de posição pela variação da posição da insaturação, tá? O que pode variar de posição também é a ramificação. No 2-metilpentano, o metil está no carbono 2. No 3-metilpentano, o metil já está no carbono 3. Ou seja, o que variou de um composto para outro é a posição da ramificação. Então, a gente tem aqui também uma isomeria de posição. Metameria ou isomeria de compensação. Diferença na posição ocupada pelo heteroátomo. Então, a gente tem aqui, primeiro exemplo, C4H11N. Então, a gente tem aqui a N-metilpropanamina, que a gente vai ter aqui, ó, o grupo, o heteroátomo. E quando a gente olha a N-etiletanamina, a gente colocando as moléculas alinhadas assim, a gente vê que o grupo funcional variou de posição. Então, o que a gente vai dizer que está acontecendo aí? É a metameria ou isomeria de compensação. Tem gente que gosta de pensar dessa forma aqui, para lembrar. Então, eu tenho 3 carbonos de um lado do heteroátomo e um do outro. Aqui, ao invés de 3, eu tenho 2, mas em compensação, o outro lado passou de 1 para 2 carbonos. Então, isso aí para lembrar a palavra compensação. C4H10O, eu tenho o etox-etano e o propox-metano. Então, eu tenho aqui na primeira estrutura 2 carbonos de cada lado. Na segunda estrutura, eu vou ter um lado com um carbono só, mas em compensação, o outro lado passou de 2 para 3 e compensou a diminuição da cadeia que a gente tem do outro lado. Isomeria de função. Muita gente faz confusão na isomeria de função, por quê? Acha que os compostos têm que ser da mesma função. Não, eles têm que ser de funções diferentes. Eles têm que ter a mesma forma molecular, mas funções diferentes. C3H8O. Eu tenho a versão aqui, o metoxietano, que é um éter. E tenho o propan-1-ol, que vai ser o quê? Ele vai ser um álcool. Ou seja, eles têm a mesma fórmula, mas aí o que vai acontecer? Nós temos funções diferentes. Então, essa é a isomeria de função. Outras duas isomerias de função importantes, que eu tenho o propanal, que é um aldeído, e a propanona, que é a acetona. Tem funções diferentes, mas ambos têm a fórmula C3H6O, né? Aqui o grupamento funcional do aldeído, C-OH. E aqui a gente tem o C-O entre carbonos, característico da cetona. Ácido carboxílico e éster. Aqui a gente tem o ácido butanóico, né? É o ácido carboxílico de 1, 2, 3, 4 carbonos. E a gente tem do outro lado um éster. Então a gente tem o propanoato de metila. Então, se a gente faz a análise aqui das fórmulas moleculares, a gente vai ver igualdade,
C4H8O2, só que a gente vai notar que as estruturas são diferentes. Eles pertencem, então, a funções químicas diferentes, o que caracteriza a isomeria de função. Fenol, álcool aromático e éter aromático. Aqui eu tenho um fenol ramificado, que é o 1-hidróxido-2-metilbenzeno. Eu vou ter um álcool aromático, então a gente dá o nome para esse aqui de fenilmetanol. E a gente tem aqui um éter aromático, que é o metoxibenzeno. E eles têm todos a mesma fórmula, C7H8O. O que caracteriza aqui entre eles, então, existe a questão da isomeria de função. Funções diferentes, mas a mesma fórmula molecular. Tautomeria ou isomeria dinâmica, né? É uma isomeria que envolve um equilíbrio. Existem dois tipos de isomeria nesse quesito, que vai ser a enol aldeído, né? Que a gente fala de equilíbrio aldoenólico. Na fórmula C2H4O, eu vou ter o etenol e o etanol, que vão ser duas formas que vão existir dentro da mesma solução, interconvertendo-se uma na outra, né? Por isso que chama isomeria dinâmica. E a gente tem também o equilíbrio cetoenólico, que envolve enol e a acetona, né? Então a gente tem aqui C-O característico da acetona em equilíbrio com um enol. Esse enol e a propanona, então, o propen-2-ol e a propanona, possuem ambos a fórmula C3H6O, e em solução eles ficam se interconvertendo um no outro, fazendo com que a gente caracterize aí essa isomeria dinâmica, né? Ok?